O título do Internacional no Campeonato Brasileiro Sub-20 levanta novamente a expectativa para que novas joias sejam lançadas a partir do celeiro de Ases. Além de jogadores que já estão constantemente sendo relacionados para o time de cima, eu vou listar 4 jogadores que foram fundamentais na campanha do título e que podem aparecer a partir do ano que vem entre os profissionais do Internacional no CT Parque Gigante. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional. Eu demorei para fazer esse vídeo, tá? Porque o Internacional foi campeão brasileiro sub-20 no domingo, pela manhã. E outras pautas acabaram vindo e eu já estava com a ideia desse vídeo há algum tempo e posterguei, mas agora eu vou trazer 4 jogadores que podem ser reforços para o time principal do Internacional e que participaram dessa campanha do time sub-20. Vou trazer também detalhes contratuais da vida desses jogadores e um pouco da trajetória deles e qual a ambição, qual a ideia da diretoria colorada em relação ao aproveitamento deles para a próxima temporada, tá? Antes disso, eu só destaco que existem 2 nomes, 2 jogadores que foram fundamentais para essa campanha, que já são já são figuras frequentes no time de cima, já com Diego Aguirre. Eu falo do Matheus Cadorini, que foi um dos artilheiros da competição e um dos artilheiros do time sub-20 do Internacional nessa temporada e que constantemente é relacionado pelo técnico uruguaio. Hoje ele é o reserva imediato do Yuri Alberto, com a saída do Paulo Guerreiro e com a lesão também do Vinícius Melo. Então o Matheus Cadorini já é um jogador do time sub-20 campeão, que o Inter já está colhendo os frutos no time de cima. Tem 2 gols, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Matheus Cadorini. O Matheus Cadorini tem 18 anos de idade, ele é 2003 e ele já tem os direitos econômicos adquiridos pelo Internacional. Nesse ano, ele estava por aqui através de um empréstimo junto ao Grêmio Audax de Osasco, mas agora o Internacional já está realizando a operação de compra definitiva desse jogador. Eu conversei com Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Inter, que me confirmou essa informação. O Matheus Cadorini é jogador do Internacional, tudo está em fase de troca de documentações. O Inter paga R$1 milhão ao Grêmio Osasco Audax pela manutenção do jogador aqui em Porto Alegre de maneira definitiva. Ele é agora atleta e um ativo importante do Internacional. Esse é um dos jogadores já aproveitados no time de cima. O outro é o Juan Cuesta, o Questinha. O Questinha ele tem contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. E o Inter também tem uma opção de compra desse jogador junto ao América de Cali. E uma opção que deverá ser feita na metade do ano. O Juan Cuesta foi o grande nome da campanha do Inter no título brasileiro sub-20, fez gol na final no primeiro jogo contra o São Paulo e também é um jogador que figura no elenco principal e constantemente é relacionado pelo técnico Diego Aguirre. Deve, no ano que vem, ter mais oportunidades também no time de cima, até porque o Internacional possa terminar de observar esse jogador, mas até o momento a análise em cima dele é bem positiva. Ele já fez alguns jogos pelo time de cima, inclusive um como titular contra o Corinthians na Arena Itaquera, não teve tanto espaço assim no time principal. Ele foi titular também contra o São Paulo no Morumbi, não teve tanto espaço assim no time de cima, mas é um jogador que se acredita muito e que tem uma prospecção muito interessante em relação a ele. Então eu já trouxe 2, tá? Fora os 4 que eu vou dizer agora, que aí são novidades mesmo no time principal. Eu começo por aquele que não é tão novidade assim, vocês já viram eu falar sobre ele aqui no canal. Tem esse vídeo aqui onde eu trago toda a história desse jogador e o que o Internacional projeta para ele. Eu falo do Tauan Lara, lateral esquerdo de 17 anos de idade. Ele nasceu em 2004 e é um ativo muito importante do Internacional. É tido como uma das grandes joias do Inter na atualidade. Ele inclusive já fez a estreia pelo time de cima contra o Cuiabá, lá em Mato Grosso, em um momento onde o Moisés não podia jogar. O Paulo Vitor foi o titular, cansou e o Tauan Lara foi chamado e entrou no decorrer da partida. Ele já havia sido relacionado para a partida contra a equipe do Juventude. O Tauan Lara estará no time de cima no ano de 2022, sendo testado, sendo amadurecido, porque se tem a ideia de que ele pode ser o grande lateral esquerdo do Internacional ao longo dos próximos anos. Eu só deixo claro aqui que o Tauan Lara, ele tem
17 anos. Então ele tem pelo menos mais 3 temporadas de time sub-20. Mas ele já deverá subir na próxima temporada, tamanho o desenvolvimento desse jogador e a fé que os dirigentes do Internacional e a comissão técnica do Inter tem no futebol dele, tanto que com 17 anos ele já fez a sua estreia no time de cima e é uma promessa. Esse garoto, o Tauan Larry, com certeza vai ser figura constante nas relações no próximo ano. Muito importante no título brasileiro sub-20, autor de diversas assistências, lateral esquerdo muito forte fisicamente e que pega bem na bola. Além de ser habilidoso, Tauan Larry é o grande lateral esquerdo da categoria dele, tá? E o ano que vem deve ter oportunidade, então, no time de cima. O segundo nome que eu trago aqui, também no setor da defesa, é um zagueiro que já teve algumas oportunidades de treinar no time de cima e que poderá também ser aproveitado, e eu acho esse jogador muito interessante, tá? É o Thiago Barbosa. O Thiago Barbosa, ele tem 1,96 m. Ele foi titular, por exemplo, na campanha do título colorado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ainda no ano de 2020. Era ele e João Pedro, a zaga do Internacional. Antes era ele e Pedro Henrique. Pedro Henrique subiu para o time de cima naquele momento, e aí virou Thiago Barbosa e João Pedro. O Thiago Barbosa é um zagueiro técnico, muito alto, muito bom na bola aérea, 1,96 m, mas ele é técnico, ele tem uma boa saída de jogo, o Kudê gostava dele, inclusive no início do ano passado. O Inter está bem de zagueiros, tá? No grupo principal a gente tem aí 7 jogadores que podem compor a zaga do elenco principal no ano que vem, mas o Thiago Barbosa é imediatamente esse 8º jogador. Até porque o Thiago Barbosa é 2001, então ele não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Ou ele sobe no ano que vem, o que eu acho que ele tem condições, ou então ele seria emprestado para outro time, mas a tendência é que ele tenha pelo menos oportunidades durante o Campeonato Gaúcho para servir a equipe principal do Internacional. O terceiro nome que eu trago aqui é de um jogador que não é do Inter ainda, Matheus Dias. O Matheus Dias é um segundo volante, é aquele cara box to box, que tem um passe longo muito bom, ele é alto também, então ele tem uma boa bola aérea. Por exemplo, ele fez gol na final contra o São Paulo no estádio Morumbi, e ele é 2002, ele tem mais um ano de sub-20, um ano de categoria júnior. O Matheus Dias, ele veio através de um empréstimo no meio desse ano junto a Tombense. O Eduardo Duran é o empresário desse jogador e usa a Tombense como um clube hospedeiro para diversos dos atletas dele. E aí ele enxergou no Internacional uma oportunidade de dar uma vitrine para o Matheus Dias e por isso emprestou ele para o Internacional. E o Matheus Dias foi um dos grandes destaques do time do Inter no Campeonato Brasileiro Sub-20. A grande questão é que o empréstimo dele se encerra agora no final de dezembro. Eu consultei a direção do Internacional, que não quis, escondeu informações em relação a ele, quanto ao valor da opção de compra que existe. O Internacional tem o direito de executar essa opção de compra, como também em relação a desejo do Inter, se vai ou não executar. Eu conversei com dirigentes da Tombense, tá? Eu conversei com o Edinho, ex-zagueiro, que hoje é executivo de futebol lá na Tombense. E ele, enfim, falou sobre a história do Matheus Dias, que foi um jogador que foi solicitado e foi indicado pelo Julinho Camargo, atual gerente de transição do Internacional, e que trabalhou na Tombense como treinador e por isso conhecia o atleta. E o Edinho diz que o futuro dele está na mão do Internacional, exercer ou não a opção de compra, mas que depende também da opção do jogador através do empresário, que é o Eduardo Duran. Mas fez rasgados elogios ao Matheus Dias, que é um grande jogador, que o Internacional viu isso, tanto que ele foi tão importante na campanha do Brasileiro Sub-20. O Matheus Dias é um bom jogador, é um cara que se sobe, pode ter potencial de ajudar o time de cima, de figurar nas relações e ter uma evolução no ano que vem, alternada com presenças no time sub-20, uma transição que pode ser interessante. Então eu apostaria no Matheus Dias aparecendo pelo menos no Campeonato Gaúcho, ou aparecendo durante a temporada como um nome no time principal, mas depende do Internacional exercer essa opção de compra, do qual o valor não fui informado e não consegui descobrir, confesso aqui para vocês. O último que eu falo é o Estevão. O Estevão é um meia-esquerda, meia-direita, perdão, canhoto, tá? Cabeludinho, inclusive, que tem muita visão de jogo, tá? Ele é um cara, um articulador de muita qualidade. Eu comparo ele com o Palácios, que é um armador pelo lado, tá? Só que ele é canhoto, o Palácios é destro.
mas ele foi um dos destaques do Inter também nesse time sub-20. Ele é de Mato Grosso do Sul, de uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, e muito jovem, desde os 13 anos de idade, ele já está nas categorias de base do Internacional, através de um olheiro que trouxe ele aqui para o Inter. Aos 16 anos ele assinou contrato profissional em 2018, e agora ele tem 19 anos. Ele é 2002, ele tem mais um ano de Campeonato Brasileiro Sub-20. E é um jogador que também deve figurar em listas, em relações do time do Inter na próxima temporada. Não está pronto ainda para chegar jogando, mas é um jogador que deverá ter uma transição também ao longo do próximo ano pelo destaque que ele teve, principalmente no time brasileiro Sub-20. Vocês acompanharam o Campeonato Brasileiro Sub-20 do Inter? Vocês têm mais algum nome para sugerir que suba para o time de cima? Esses 4, e aí de acordo com o que eu acompanhei e de acordo também com o que eu ouço dentro do Beira-Rio, de prospecção desses atletas, são jogadores que podem surgir no time de cima do ano que vem, ou que devem surgir, eles devem surgir realmente no time principal do Inter no ano que vem. Se você tem mais alguma sugestão, coloca aí, tem outros jogadores de muita qualidade, o Lucas Vital, o Alisson, o Nicolas, inclusive já foi relacionado para uma partida contra o Cuiabá, que podem também aparecer, dependendo do desejo do novo treinador, que deverá vir na próxima temporada, ou se o Aguirre ele se mantiver por aqui, tá? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Beijo!